Bom, e agora você vai querer sentar na primeira carteira para assistir a esta completíssima aula de história. Em 2013, o Brasil comemora os 25 anos da Constituição Federal, ou Constituição Cidadã, como foi chamada por Ulisses Guimarães, ou seja, a Carta de 1988. Promulgada depois de longo período ditatorial, foi resultado de quase 2 anos de debates lá em Brasília. E a partir daí foi escrito o livro O Inusitado Congresso, por alguém que acompanhou todo o processo na capital federal. Então, curiosidades de bastidores, fatos inusitados e todo o jogo de cena sobre a elaboração da Constituição vão estar nesse livro e você vai conhecer este jurista que o escreveu, que é absolutamente competente. Eu estou recebendo Léo da Silva, tem mais. Tá bom, querido? Tudo bem? Não é só Léo da Silva. Prazer estar aqui tem mais com você, ainda. Rony. Léo da Silva Alves. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado eu por estar nesse espaço de bom gosto, de requinte e principalmente de inteligência. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar antes o livro. Olha. Este Inusitado Congresso. Esse é o livro. Eu acho que deve ter coisas de uma importância sem precedentes e, claro, como ele é inusitado, é capaz até de você dar umas risadinhas também no meio do caminho. Bom, Léo, primeiramente eu gostaria que você nos contasse como você teve acesso a tantas curiosidades que estão descritas aí no livro e fatos até então, eu diria, impublicáveis. Pois eu fiz parte de uma legião de brasileiros que emigrou à capital da República naquele ano de 1987 para, de alguma forma, ajudar ou sonhar com o redesenho do Estado brasileiro. Eu fui prestar consultoria junto ao Congresso Nacional e, por conseguinte, eu acompanhei todos os passos da Constituinte. E é bom lembrar que nesses 25 anos nós já temos juízes, temos delegados de polícia, temos advogados, temos promotores, aos 25 anos de idade, que não eram nascidos naquela época. Existe uma geração que não conhece a história da Constituição. É verdade. Então vamos uma dessas curiosidades que estão publicadas. Qual era o perfil dos parlamentares que a Constituinte reunia na sua elaboração? Quem eram essas pessoas? Representantes da sociedade nas suas mais diferentes tintas. E aí, professores, funcionários públicos, médicos, advogados, enfim. O mais novo deles tinha 23 anos, o mais idoso 81, e para a nova geração vale a pena lembrá-lo, chamava-se Afonso Arinos de Melo Franco, uma legenda da história, da política, e para nós termos uma ideia, Rony, da estatura moral dos políticos de outros tempos, Afonso Arinos tem uma passagem lindíssima. Antes da Constituinte, já parlamentar também, ele viu o Congresso Nacional fechado pela ditadura. As forças militares cercaram o prédio do Congresso Nacional e um dia ele foi entrar no prédio e um oficial com fuzil e baioneta pôs-se ao caminho e disse: "Alto lá, estranho aqui não entra." E Afonso Arinos disse: "Eu sou um parlamentar e esse é o parlamento do Brasil. Estranho aqui é o senhor. Com licença." Que bacana. Eu sei que os gastos foram muito elevados. Há um texto que me diz que 64 milhões de dólares foram gastos em apenas 3 meses. Esses valores foram questionados ou eram questionados na época? Questionava-se o elevado custo, porque se gastava desde o cafezinho, que se consumia 3 toneladas de pó por mês. Ninguém até, pensa nisso. Enfim, os custos estruturais, e foram lá 64 milhões de dólares, e as pessoas faziam comparações, mas isso eu coloco 2 ambulâncias em cada município do país, isso eu construo tantas casas populares, mas se dizia que a democracia não tem preço. Eu lembro, aí como curiosidade também para as novas gerações, que naquela época o Congresso Nacional, dentre esses gastos, comprou máquinas de escrever novas. O top da modernidade naquele ano era a máquina de escrever elétrica. Nós não tínhamos computador, não tínhamos telefonia celular. O Congresso Nacional operava com telex. O que tinha de mais moderno nas comunicações era o fax.
é a máquina elétrica. Aquela que a gente apertava uma tecla e o carro dava uma marcha ré e apagava uma linha. Exatamente. Era o top da modernidade. Verdade, eu conheci, assim se claro. construiu a nova Constituição do Brasil com máquina de escrever. Olha, tantas coisas. Sem máquina de escrever, a Constituição americana, que tem apenas 7 emendas, foi escrita à mão. Quer dizer, até aí, né, morreu Neves. Nós temos, sei lá quantos bilhões de emendas na nossa. E naquela época já se propunha a igualdade entre homens e mulheres, mas a emenda tinha uma ressalva. Que ressalva era essa? É um episódio pitoresco, porque fez-se questão de colocar no texto da carta: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas um deputado ficou desconfiado especialmente das obrigações. E aí propôs uma emenda que chegou a ser incluída no anteprojeto com o seguinte texto: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, exceto aquelas obrigações que têm origem na gravidez, na gestação, no parto e no aleitamento. O parlamentar achou que não houvesse a ressalva, correria o risco, quiçá, de engravidar por força da Constituição. Meu Deus do céu. Eu sei que também, curioso isso, a proteção divina também foi objeto de controvérsia, né? Foi um desdobramento da Constituição, porque ela foi promulgada sob a proteção de Deus, e assim está no texto. Claro. E as constituições estaduais que vieram na sequência seguiram o mesmo modelo, exceto a do Acre. Os acreanos entenderam que, o Estado sendo laico, a Constituição não deveria ser promulgada sob a proteção de Deus. Isso foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, porque um partido político entendia que a Constituição do Acre, em dispensando Deus do seu texto, era inconstitucional perante a Carta Federal. E foi motivo de muito debate, até que o Supremo Tribunal Federal, em voto condutor do eminente ministro Carlos Mari Veloso, decidiu que cada estado tinha autonomia para dizer se estava ou não sob proteção de Deus. E o Acre, àquela altura, decidiu não colocar na sua carta a proteção divina. Olha que coisa curiosa, né? Outra curiosidade também vem da tal da maldição do cocar. Os índios também participaram da elaboração? Pois é, maldição do cocar é forte. Brasília virou, enfim, um centro de romaria. Lá iam os com terra, os sem terra, os índios, os aposentados. Não é? Eu lembro no embate entre os com terra e sem terra, eu lembro de um parlamentar que trazia ainda no subconsciente, no sangue, o coronelismo. Ele dizia: virgindade de moça e propriedade de terra ninguém tira. Então era esse o clima. Mas os índios faziam o seu lobby e acharam uma forma curiosa de homenagear as pessoas, as autoridades, e colocando um cocar. Mas aí circulou a notícia de que cocar de índio em cabeça de branco dá azar. Conheço esse E aí, enfim, vários foram vitimados. Eu lembro do eminente senador Mário Covas, que dignificou a Constituinte daquela altura, colocou o cocar, dias depois foi para o hospital para implantar pontes de safena. E o próprio presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, não é? Logo assim em seguida foi hospitalizado. Ele era o candidato mais forte à presidência da República. Abertas as urnas, ele perdeu para o doutor Enéas e depois teve a fatalidade que todos nós conhecemos. Então, pelo sim, pelo não, as pessoas fugiam do cocar. E eu lembro, só para fechar esse tópico, Rony, de uma situação que é engraçada e ao mesmo tempo emocionante. Num certo dia eu presenciei uma fila de índios ali para fazer o lobby. E à frente uma fila de aposentados. Então, índios e aposentados ali defendendo as suas posições. E os aposentados, por marketing, estenderam uma faixa que dizia: os aposentados apoiam os índios do Brasil. Aí um índio que sabia minimamente ler, entendeu que deveria retribuir. Arrumou uma cartolina, escreveu um texto, e aí ficaram aqui os aposentados dizendo que apoiavam os índios do Brasil, e um índio com a cartolina voltada aos aposentados. A cartolina dizia: índio apoia véio. Ai, meu Deus. Bom, ao longo dos 30 anos de carreira,
Léo, você publicou 41 livros, é muito livro, num país que não tem leitores. E tem histórias hilárias, né? Não só como professor, jurista, mas como conferencista. Conta umazinha só pra gente. Ainda do período, então, da Constituinte, já que estamos situados a essa altura, quando eu cheguei a Brasília, fui surpreendido pelas peculiaridades da burocracia. Por exemplo, o prédio do Congresso Nacional, as duas torres de Câmara e Senado, essas torres são os prédios mais altos até hoje na capital federal. E os seus elevadores têm aqueles profissionais que operam os comandos dos elevadores, tradicionalmente chamados de ascensoristas. Mas aí eu me deparei com a burocracia brasiliense, que lá na área de recursos humanos da Casa Parlamentar não os classificava como ascensoristas, mas como técnicos em ascensão vertical. Eu não sei se para justificar os ganhos, porque eles ganhavam mais do que um oficial aviador que opera equipamento de milhões de dólares. Mas veja, eles eram técnicos, Rony, técnicos em ascensão vertical, como se o elevador só subisse. Meu Deus. Então nós devemos concluir que toda vez que esse profissional descia, ele estaria em desvio de função. Não acredito. São as coisas Pode parecer estúpidas um da problema burocracia. semântico, mas pelo amor de Deus, qualquer quantidade de bobagem. Olha, eu acho isso muito interessante. E quero te agradecer muito. Quero agradecer a esse jurista tão competente, tão articulado, parece que é artista de televisão, o Léo da Silva Alves, que também é professor de Direito Disciplinar em escolas de governo e academias de polícia em 21 estados. Parabéns, muito obrigado. Essa casa é sua, quando quiser voltar é só gritar que a gente abre a porta. Muito obrigado, com muita honra. Obrigado, Léo. Muito prazer em conhecê-lo e esteja sempre conosco. Gratíssimo. Obrigado, querido. Ótimo. Deve ser muito divertido esse livro, não? Fala a verdade. Olha, vou falar de um assunto